Boa noite, irmãos. Queridos, nós vamos dar sequência, então, no estudo da soteriologia. Vamos entrar em mais uma partezinha dentro dessa doutrina. Eu quero que você imagine aqui essa imagem que você está vendo aí. Soteriologia, doutrina fundamental. Você pense nela como um grande quebra-cabeça. Você tem aí um quebra-cabeça, várias peças que formam essa doutrina. E nós temos visto aqui, ao longo das semanas, cada pecinha que vai montar esse quebra-cabeça, essa doutrina maior que nós chamamos de doutrina da salvação. Nas últimas semanas nós vimos uma pecinha chamada aquisição, que faz parte dessa doutrina e que fala do fato de que Deus comprou o crente para si, ele adquiriu o crente para si mesmo. E ele comprou o crente pagando o preço com o sangue do seu próprio filho, com o sacrifício de Jesus. Nós vimos uma outra pecinha chamada libertação, que é a parte da doutrina da soteriologia que fala que o crente ele foi liberto daquela condenação eterna que parava sobre ele por meio da morte de Cristo, que vai e nos substitui lá naquela cruz e morre em nosso lugar. Nós vimos também uma pecinha chamada redenção, que é um aspecto mais geral, que engloba essas outras dois conceitos anteriores, que é a ideia geral de que quando nós nos tornamos crentes em Jesus, nós somos resgatados, como que se estivéssemos no mercado de escravos, o Senhor vai e nos redime, nos resgata com o pagamento que foi realizado na cruz. E hoje nós veremos mais uma pecinha nesse quebra-cabeça maior, que é a doutrina da salvação. Nós veremos aquilo que a Bíblia nos ensina dentro da soteriologia, que é chamado de vocação. Irmãos, vocação, na nossa língua portuguesa, é um substantivo feminino que pode ter mais de um significado. É muito comum isso dentro de qualquer idioma, que uma palavra tenha vários significados diferentes. E a maneira de você saber com qual significado uma determinada palavra é usada depende sempre do seu contexto. Então, normalmente, esse substantivo, vocação, está relacionado a alguma inclinação natural, uma tendência que alguma pessoa tem para uma determinada profissão, uma função ou algum tipo de trabalho. Eu creio que a maioria dos mais velhos aqui, quando se formou no ensino médio, fez um teste vocacional. Os jovens aí provavelmente farão isso em algum momento, que é um teste para te dar uma direção para aquilo que as suas capacidades naturais te inclinam a fazer. Então ali você tenta descobrir o seu chamado, a sua vocação. Qual é a profissão que eu devo escolher? Qual é o curso superior que eu devo fazer? Num sentido mais amplo, essa palavra também abrange qualquer papel que alguma pessoa desempenhe na sua vida. Então é muito comum dizermos, olha, eu fui chamado, a minha vocação é ser pai, a minha vocação é ser marido, a minha vocação é fazer tal coisa, jogar algum esporte, enfim. A gente usa muito esse termo para indicar algo que nós temos uma propensão a fazer, características que nos inclinam a uma determinada área. Inclusive, a ideia de vocação como um chamado é quase que um sinônimo, até porque a palavra vocação, que vem do latim vocare, significa literalmente chamar. Então, a palavra vocação no latim significa chamado. Então, é basicamente a mesma coisa. Hoje, a ideia é nós vermos qual o sentido bíblico dessa palavra. Esse é o nosso objetivo, saber o que a Bíblia fala, qual é o conceito de vocação de acordo com as Escrituras. Então, a vocação na Bíblia. E aqui nós temos duas palavrinhas principais que vão definir esse termo ou que vão nos ajudar a formular a doutrina dentro da soteriologia, o ensino dentro do ensino. Lembra o quebra-cabeça, várias peças que compõem aquela imagem maior. Então, dentro da soteriologia existe o ensino da soberana vocação de Deus. E aí duas palavrinhas são usadas, ou nós vamos buscar nas Escrituras, que dão o conceito de vocação. A primeira é o substantivo klesis, no grego, que significa literalmente aquele que é chamado. Então, quando a gente encontra esse terminho, esse substantivo na Bíblia,
é aquele que é chamado. Ou também o verbo que descende da mesma raiz, que é kalel. E aqui é um verbo, não é o substantivo, que é chamar, convocar. E esse aqui aparece com abundância, várias vezes e vários sentidos diferentes. O nosso alvo principal é o primeiro, é o substantivo, que vai tratar sobre aquele que é chamado substantivo klesis. E aí nós vamos ver algumas ocorrências aqui no texto bíblico para que a gente possa entender o que a Bíblia está falando quando ela trata a questão da vocação. Então, no Novo Testamento, essa palavrinha grega, ela aparece em 11 vezes, 11 ocorrências dentro do Novo Testamento. Ela aparece em 3 sentidos diferentes. Tá? A mesma palavra sendo usada com 3 sentidos diferentes. Nós vamos ver cada um deles. 6 vezes essa palavra aparece no sentido de uma convocação para a esperança da salvação em Jesus. Ou seja, é no sentido do chamado falado para que alguém participe da fé em Jesus. Então, é o anúncio que chama as pessoas, que convida as pessoas a crer em Jesus. O exemplo que nós vamos retirar do texto de Filipenses, capítulo 3, verso 14. Então, aqui é o contrário do pastor Adriano, que traz mastigadinho, que ele ama vocês e traz o texto e deixa ali para você não procurar. Eu vou fazer o papel do policial ruim. Vai abrir na Bíblia, se quiser ler. Senão, apenas escuta. Filipenses 3, 14. Então, diz ali o texto: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, e aqui é o substantivo klesis, de Deus em Cristo Jesus. Então, aqui, vocação, ele está falando no sentido do chamado para crer em Jesus. Ele diz, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação, daquele chamado que eu tive de Deus para crer em Jesus. Esse é o sentido mais comum, 6 ocorrências dentro do Novo Testamento. O segundo sentido ocorre 4 vezes como uma condição, né, o estado de alguém que aceita essa convocação. Então, quando alguém atende esse chamado de seguir a Jesus, ele passa a ser alguém do estado de convocado. Então, ele é uma pessoa que foi chamada, uma pessoa convocada. Então, aqui nós temos o sentido do estado de uma pessoa que foi chamada por Deus para ser do seu povo. Essa é a ideia nessas 4 ocorrências. E aí nós temos o exemplo na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 10. Diz ali, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação, mais uma vez o substantivo klesis, e a eleição de vocês. Então aqui ele não está falando do ato de chamar, de convocar, mas ele se coloca na posição de alguém que já foi chamado. Então assim, eu ouvi aquele chamado da convocação e eu aceitei esse chamado. Então eu sou alguém que fui convocado. Então ele diz, né, por isso, irmãos, com empenho cada vez maior, confirmem o chamado de vocês. Confirmem a eleição de vocês. E aí ocorre uma vez apenas, se você estava atento na matemática, você calculou que faltava uma ocorrência, que é no sentido mais geral, que ele vai falar das atividades normais de uma pessoa em um determinado contexto social. E esse exemplo, né, a única ocorrência que nós temos, é em 1 Coríntios 7, 20. Onde ele fala, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. E aí, se você der uma corrida no olho e no contexto, ele está falando do quê? Está falando de, se você se tornou crente sendo um judeu,
continue como um judeu. Se você se tornou crente sendo gentil, permaneça como um gentil. Se você chegou a Cristo como escravo, não se preocupe com a sua condição. Se você é livre, não queira entrar numa condição de escravo. Então ele diz, vocação no sentido da condição que a pessoa está naquele momento. Certo? Para nós interessa apenas as duas primeiras, é dentro delas que a doutrina vai ser formulada. Então, quando nós falamos de vocação, no sentido teológico do termo, o que nós queremos dizer, irmãos? Significado teológico de vocação. Dentro da doutrina da soteriologia, quando nós falamos de vocação, nós estamos falando do chamado especial que o Senhor dirige unicamente aos eleitos para a salvação. Esse é o conceito teológico de vocação dentro dessa doutrina. Este chamado que nós estamos aqui estudando dentro dessa doutrina da salvação, essa vocação, ela tem que ser entendida de forma distinta a um outro chamado que a Bíblia também menciona. Então não confunda essa vocação ou chamado como algo genérico ou geral. Nós vamos ver que na Bíblia existem chamados, o chamado sendo aplicado de duas formas distintas. Um chamado que é geral e um chamado que é restrito àqueles que foram eleitos. É isso que nós vamos tentar entender. Nós temos que ter consciência da diferença disso, para que quando nós lermos a Bíblia, não entendermos de forma errada cada um desses chamados. Tá? Esse é o que nós veremos daqui para frente. Então vamos ver os tipos de chamados que nós encontramos nas Escrituras. O primeiro chamado é o chamado geral. E aí eu convido você a abrir em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Olha o que Jesus fala aqui. Aqui é Cristo falando, né? Ele diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Isso aqui, Jesus está falando apenas com os eleitos, ou isso aqui ele é um chamado geral que ele está estendendo a todos? A ideia aqui é um chamado geral, isso é pregado a todo mundo. Venham todos vocês. É um convite para todo mundo, para todas as pessoas, sem distinção. Nós mesmos pregamos isso para as pessoas. Venham a Cristo. Você está cansado, sobrecarregado? Venha até Cristo. E tenha o seu fardo aliviado pelo Senhor. Nós anunciamos isso a todos. Depois também nós vemos algo parecido lá no capítulo 22. 22, verso 14. Um textinho bem conhecido das Escrituras, que exemplifica muito bem esse chamado geral. Jesus diz, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, qual é a ideia? O chamado geral é para todo mundo. Mas a gente sabe que o chamado particular, o chamado dos eleitos, serão poucos, de acordo com a palavra do próprio Senhor Jesus. E isso aqui já nos introduz para o chamado especial, o chamado particular, que essa é a vocação, o conceito teológico dentro da soteriologia. Esse chamado aqui, aquele chamado que é dado aos eleitos. E aí eu peço que você abra em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12.
Então ele diz: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Então aqui ele está falando do chamado salvífico. Ele está falando para Timóteo, né, que ele foi chamado para a vida eterna. Agora abra também na epístola de Judas Iscariotes. Ah, não tem essa, né? É Judas, meio-irmão de Jesus, né? Judas, versículo 1, porque só tem um capítulo aqui, então não tem capítulo, é só versículos. Judas, versículo 1. Diz ali: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Aqui também a ideia de chamado é o chamado particular daqueles que foram amados por Deus para a salvação e, portanto, são guardados por Cristo Jesus. É esse chamado que nós vamos aqui trabalhar. Então, quando nós nos deparamos com um tipo de chamado que é especial, que é particular, na qual a Bíblia diz que as pessoas são convocadas de forma irresistível para a fé em Jesus, ao lermos, por outro lado, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos dentro desse chamado particular, é óbvio que surgem dúvidas para nós. Surgem dúvidas que são justas, que devem ser feitas e que merecem ser respondidas de forma bíblica. Então eu elaborei algumas perguntinhas que são comuns de acontecer quando nós nos deparamos com esse conceito bíblico de um chamado geral, mas de um chamado particular. Então, muitos são chamados, o anúncio ele é público da fé, mas poucos são aquele que Deus vai lá chamar pessoalmente, de forma particular. Então, quais são as dúvidas que surgem? A primeira: por qual motivo Deus chama alguns de forma especial? Por qual motivo? O que motiva a Deus a ir buscar essas pessoas de maneira particular? Qual é a motivação do Senhor em fazer isso? E aqui eu vou dar duas alternativas. É 50% de chance de você acertar e 50% de chance de você errar. É aquelas provas fácil, né? Apesar que eu não gostava de falso e verdadeiro, porque se errava, não tinha metade da chance de errar. Né? Mas, enfim, a primeira alternativa. Ele salva, ele chama particularmente algumas pessoas por conta dos seus méritos. Né? É o que naturalmente nós pensaríamos. Tá? Se você não pensa assim, é porque sua mente já foi reformada pela palavra. Mas, do contrário, nós naturalmente vamos pensar que certamente o Senhor vai chamar particularmente os que merecem ser chamados. Nós vamos observar os méritos das pessoas. Algumas pessoas merecem a salvação. Então o Senhor, ele vai até essas pessoas de forma particular e salva aqueles que são merecedores da salvação. Essa é a primeira opção. A salvação ocorre, o chamado particular ocorre pelos méritos. A segunda, graça. E aqui nós dizemos o quê? O Senhor, ele salva algumas pessoas com base em um favor do qual ela não merece. Nós dizemos que ninguém, nenhum ser humano, por melhor que aparentem ser aos nossos olhos, ninguém merece ser salvo. Mas, porque o Deus Criador de tudo e todos é um Deus que ama e que exerce de misericórdia, ele decide salvar alguns. E assim, porque ele decide amar o homem e salvar o homem, ele então chama algumas pessoas para a salvação com base somente na sua soberana vontade. Com base apenas na sua decisão particular dele mesmo em salvar. E aí, então, ele providencia tudo o que é necessário para essa salvação. Já vimos o preço, a liberdade, a redenção, vimos tudo isso até aqui.
Ele providencia tudo isso e então vai lá e chama cada um que ele quer salvar de forma particular. Qual resposta é certa, irmãos? De acordo com as Escrituras? A ou B? Se alguém disser A, a gente prepara o fogo ali na churrasqueira e já queima o herege. Qual que é a resposta bíblica? Vamos ler 2 Timóteo 1:9. Não importa a resposta que eu vou dar, importa o que a Bíblia diz que é, né? Sempre nossa mente deve ser cativa às Escrituras. Então vamos ver como ele nos salvou. Podemos ler o 8 também, só para não ficar o contexto aqui perdido, né? Ele diz ali: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Paulo falando a Timóteo, um jovem pastor. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Chamado para sermos salvos. Não segundo os nossos méritos, as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, favor e merecido que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, assim, fica alguma margem para dizer que a vocação, que o motivo que Deus vai lá e nos salva é boas obras? O texto é extremamente claro. O texto diz, olha, não foi segundo as nossas obras. Pelo contrário, foi por graça, pela soberana vontade de Deus. Irmãos, a gente acabou de orar aqui, tem um tempo de oração, falando, né, do privilégio da adoção. Eu acho que nós nunca vamos chegar a um nível perfeito de louvor e agradecimento por algo tão grandioso. Eu acho que a gente nunca, em nenhum momento da nossa vida, a gente de fato parou para agradecer a Deus de verdade por aquilo que Ele fez por nós. Porque o nosso destino, irmãos, qual que é? Por méritos, nós vamos para onde? Inferno, condenação eterna. E aí Deus, por graça, pela sua soberana vontade, foi em algum momento da nossa vida e nos chamou, nos tirou de lá, desse mundo que está jaz no maligno e condenado, e nos traz para a luz, para perto dele, e nos adota como filho amado, e nos faz herdeiros, co-herdeiros com Cristo, herdeiros do seu reino. Irmão, será que realmente em algum momento nós paramos para orar e agradecer de fato por isso? Eu acho que se nós fizéssemos, nós íamos passar uma semana de joelho, sabe? Se alimentando de lágrimas. Porque é algo que às vezes escapa da nossa compreensão. De tão grandiosa é essa obra. Mais uma pergunta aqui. Como Deus pode ter certeza que os seus eleitos atenderão o seu chamado? É algo que pode vir uma dúvida, né? Como que Deus, ele pode ter certeza, ele faz o chamado para a gente, ele nos chama por meio do evangelho. A maneira que Deus nos chama é a pregação. Como ele pode ter certeza de que aquelas pessoas que ele escolheu, eu escolhi o Lucas, eu vou mandar lá o missionário pregar para o Lucas. Como ele tem certeza que o Lucas vai crer no evangelho? Como ele tem certeza que alguém crerá na pregação? Qual é a resposta? O chamado especial, irmãos, não vem apenas com o falar, o ouvir e o responder. O chamado, a vocação de Deus é acompanhada pela obra do Espírito Santo, que nos capacita a dizer, eu quero, eu creio. Realmente, nossa, eu nunca tinha pensado assim, é verdade. Eu quero esse Salvador para a minha vida. E aí eu peço que você abra em Atos 16, 14. Um exemplo prático e claro dessa operação do Senhor em nós. Aqui fala de uma mulher que estava sendo exposta à pregação.
Mas bastava estar exposto à pregação. Muitas pessoas já ouviram a pregação. Quantas pessoas já foram expostas ao evangelho? Muitas. Quantas de fato creram e permaneceram perseverantes na fé cristã até o fim? Nem todas as que ouviram. Isso é certo. Então, o que diz aí? Atos 16, 14. Já estamos chegando nesse capítulo. Mais uns 7 anos. 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Quem estava pregando aqui? Paulo, pregando numa cidade chamada Filipe. E aí então, o que diz? Porque ela é temente a Deus, ela então creu. Não, diz na sequência, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então houve a pregação e houve a atuação do Espírito Santo abrindo o entendimento dessa mulher para que ela fosse capaz de ouvir e crer. Ouvir e crer. Então, quando nós falamos da vocação dentro da soteriologia, nós não estamos dizendo apenas daquele chamado no sentido do convite que alguém faz que pode ser aceito ou recusado. Eu vou convidar você a crer em Jesus, mas esse convite ele pode ser rejeitado. Não, quando é o chamado do Senhor, Deus ele invade o coração do homem. Ele invade o coração do homem e ele coloca no homem o seu próprio espírito. De tal forma que o homem se torna incapaz de recusar o chamado. É isso que a Bíblia nos ensina. O chamado do Senhor, ele é irresistível. Tá? Isso nos leva a outro questionamento. E aqui eu mais respondi antes do tempo. Os eleitos podem resistir o chamado especial de Deus? Eu creio que se você olhar para a sua vida antes de Cristo, talvez você perceba momentos da sua vida onde você resistiu por algum tempo à pregação. Eu falo por mim mesmo. Eu resisti por algum tempo. A minha irmã pregava para mim, pregava. E eu, isso é loucura, isso é coisa de louco. Não tem fundamento isso aí, isso é coisa de gente atrasada. Já passou, a religião ficou no passado, hoje nós somos mais avançados que isso. Por um bom tempo. Então, se você olha para si mesmo, você pode pensar, não, a gente pode resistir. Eu resisti. Eu fui exposto por muito tempo e não acreditei. Então, se eu olho para a minha vida e vejo uma resistência, como que nós podemos afirmar que o chamado do Senhor aos eleitos é irresistível? Será que existe alguma forma de responder a isso? Ainda que possam resistir por algum tempo, nós dizemos, olha, é possível a resistir. Mas essa resistência, ela se dá até que o Senhor queira. Então, ainda que possam resistir durante um tempo, no fim, fatalmente, os chamados, os eleitos, se renderão à voz do Senhor. E aí eu convido você a ler João 10:16. Esse capítulo de João 10 é maravilhoso. Um dos meus capítulos favoritos. João 10, verso 16. Aqui é naquele texto famoso que o Senhor faz uma analogia dele como um bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E aí ele está falando, refutando os israelitas acerca da sua posição como Messias. E aí ele fala o seguinte no verso 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Aprisco é o local onde as ovelhas ficavam guardadas, passando a noite. Então ele está dizendo, olha, eu tenho ovelhas que não são de Israel, não são desse aprisco, são de outro lugar. E eu preciso trazer estas também. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus está antecipando o que aconteceria na igreja, onde judeus e gentios fariam parte de um mesmo corpo, um mesmo rebanho. Então, Jesus aqui, ele não fala o seguinte, olha, talvez eu tenha ovelhas de outro aprisco.
Ele não diz aqui no sentido, olha, eu vou mandar pessoas pregar lá, mas eu não sei se elas vão aceitar o chamado. Jesus aqui, ele é enfático. Ele diz, eu tenho pessoas escolhidas de outros lugares, de outros povos. E quando a pregação chegar a essas ovelhas, elas atenderão o chamado. Elas reconhecerão a voz do seu pastor e me seguirão. Jesus, ele não deixa dúvida disso. Ele está falando de um povo que havia sido eleito e que não fazia parte daquele povo inicial. Ele diz, eu tenho salvos, pessoas que foram eleitas para a salvação de todas as partes deste mundo. E um dia, quando a pregação chegar lá, elas atenderão o chamado. Então, no devido tempo, todo eleito crerá, cedo ou tarde. Irmãos, entendam isso. Não é porque uma pessoa resistiu diversas vezes à pregação, ao seu evangelismo. Não é porque uma pessoa tem rejeitado aquilo que você fala de Cristo por muito tempo, por muitos anos, que nós devemos perder as esperanças. Por quê? Porque ninguém daqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo se perderá ou resistirá até o fim. Nós não sabemos quem o Senhor escolheu. Talvez algumas pessoas vão ouvir, atender o chamado no final da sua vida. Muitos rejeitarão por longos anos até crerem. Nós não sabemos quem são os eleitos. O que nós temos que fazer é permanecer pregando. Se tivermos oportunidade, não importa quantas vezes você já falou, fale de novo. Talvez seja naquele momento em que ele vai atender o chamado. Então não confie jamais em si mesmo. Confie no que a Bíblia nos ensina. Que aqueles que são chamados, vocacionados, um dia atenderão o chamado do seu Senhor. A nossa função não é querer adivinhar quem são os eleitos. A nossa função é apenas falar, proclamar e continuar fazendo isso até o fim. Próxima. O que acontece com as demais pessoas que não recebem esse chamado especial? Irmãos, aqui que começa a ficar a parte difícil dessa doutrina. Existem implicações sobre o chamado especial que são duros, que são difíceis de lidar. E nós temos que lidar com eles, porque a Bíblia não nos esconde essas implicações. O que acontece então com aqueles que não recebem o chamado particular de Deus? Que muitas vezes são expostos apenas ao chamado geral. O que será que acontece com eles? Irmãos, a resposta não é fácil. A Bíblia diz o seguinte, que esses são deixados na incredulidade, ou punidos com um endurecimento ainda maior. Pesado isso, né? Mas não sou eu que estou dizendo. Vejamos como a própria palavra de Deus afirma isso. Abram Isaías 63. Isaías 63, verso 17. Isaías ele é um profeta que ele atua em um período tenebroso da história do povo de Deus. No momento onde a maioria rejeitava o Senhor, rejeitava a aliança. A maioria não queria nada com Deus. E eles estavam às portas do cativeiro. Deus estava enviando juízo contra eles, para punir os seus pecados. E Isaías ele tinha consciência disso. E repare na oração que Isaías faz aqui, intercedendo pelo povo. Ele reconhece que essa rebelião não era uma rebelião somente do coração humano, mas tinha numa causa o próprio Senhor. Olha o que ele diz no verso 17 de Isaías 63. Ó Senhor, por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos?
Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Um povo de coração endurecido. Olha o que Isaías reclama, que ele fala a Deus, né? Da onde vinha esse endurecimento? Isaías reconhecia como vindo das próprias mãos do Senhor, como um ato de punição ao seu povo. E ele intercede, Senhor, por que endureces o coração do teu povo? Por que o Senhor não interfere nisso e não nos dá um coração capaz de te amar e de te obedecer? Mais textos para nos ajudar aqui. Peço que você vá a João 12. (37 a 40). Um texto que trata acerca da incredulidade dos judeus em relação a Jesus, rejeitando Jesus como seu Messias. Ele diz ali, e embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Ele diz, olha, embora Jesus tenha feito muitos sinais na presença deste povo, eles não creram. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, porque Isaías ainda disse, cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. De quem é a responsabilidade, ou de quem é, no fato, o ato soberano da rejeição dos judeus, de acordo com esse texto? Foi vontade do Senhor ou não? Irmãos, o texto é claro, por mais duro que isso seja, para se cumprir o que Deus havia dito que aconteceria. E mais uma vez, o Senhor, ele não é alguém que tem uma bola de cristal e que fica olhando o futuro e contando o futuro. Quando o Senhor nos diz o que vai acontecer, Ele está nos contando a sua vontade. O futuro é a vontade do Senhor. Então, aqui o texto está nos dizendo que tudo o que aconteceu, o endurecimento, eles vendo milagres e não crendo, ouvindo a pregação de Jesus e não crendo, isso era vontade de Deus. Difícil isso, mas é o que a Bíblia nos ensina. Agora vá para Romanos. Romanos 1. O texto já foi exposto aqui pelo pastor Adriano. Tem a pregação mais completa, mais detalhada desses versos, mas é um texto bem clássico aqui para falar sobre esse assunto, onde ele fala da incapacidade do homem de adorar a Deus. E aí ele diz as consequências, né? Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Aqui é como se Deus te tirasse a mão. Né? Vocês querem realmente viver dessa forma? Então eu entrego vocês ao erro. Eu deixo que vocês façam tudo aquilo que vocês... Eu não vou interferir. Querem pecar? Então vão. E isso ele soa como uma punição antecipada de Deus sobre eles. É quase um prelúdio da punição eterna. Deus antecipa a punição que será consumada de forma definitiva no inferno. Deus entrega a humanidade. Agora vai para o capítulo 9, verso 17 e 18. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei,
para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Pesado, duro, mas que nos faz nos humilharmos diante do Senhor. Que nos faz agradecer ainda mais se nós estamos em Cristo. Aprove a Deus nos salvar. Aprove a Deus não endurecer o nosso coração para Ele. Que privilégio, irmãos. Agora 11, capítulo 11, pulando adiante a próxima página. Versos 7 a 10. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de sono profundo, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos dele se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Mais uma vez, irmãos, cuidado, né? Não escutar, aquele que não ouve, aquele que você fala e aquilo não entra, a punição de Deus, né? Talvez em algum momento venha a crer e Deus desperte, mas há uma ação de Deus nisso também. E o último texto aqui, 2 Tessalonicenses, mais para frente aí nas epístolas paulinas, capítulo 2, verso 11. E esse é um texto escatológico que fala do período da tribulação, daqueles 7 anos de tribulação que a terra um dia passará. E aí ele fala que nesse tempo, né, o anticristo e Satanás enganarão as pessoas por meio de sinais e prodígios. Eles vão estar fazendo milagres, aí as pessoas serão enganadas. Agora olha de onde vem esse erro e engano. Né? Ele fala ali, é por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. E aí no verso 12 fica ainda pior, a fim de serem condenados todos os que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Deus enviará a operação do erro. As pessoas serão enganadas nesse tempo. E nem isso escapa da ação soberana de Deus. É o ensino bíblico, irmãos. É duro de lidar com isso? É. Mas isso nos mostra o quê? A soberania de Deus em todas as coisas. E aí, alguém ainda poderia dizer, mas pastor, isso é duro demais. Tem que haver uma outra alternativa para isso. Deve haver um caminho do meio. Algo mais fácil, nem tão muito radical, nem tão muito fácil. Deve haver aqui um bom senso nisso, né? Será que existe algum caminho alternativo, irmãos? Segundo a Bíblia, nenhuma pessoa pode se voltar para Deus ou para Cristo, sem que primeiro o Senhor realize nela uma obra sobrenatural. Irmãos, essa é a consequência lógica de quando nós entendemos a doutrina do pecado. O que o pecado fez conosco? Nós falamos que no pecado houve uma depravação total. O ser humano foi completamente destruído pelo pecado. E isso impede de nós nos achegarmos a Deus. Isso impede que o nosso coração queira amar a Deus e se sujeitar a Ele. Então, entendendo o que o pecado fez conosco, a consequência natural é que precisa de uma intervenção de Deus para que o homem possa buscá-lo. E é isso que a palavra também nos ensina. Vai em Lamentações de Jeremias. Depois do livro de Jeremias vem Lamentações. E aí no capítulo 5, verso 21. Olha a oração que Jeremias faz. Jeremias, num contexto muito semelhante de Isaías. Aqui Jeremias, no livro de Lamentação, ele está lamentando o exílio, ele tá descrevendo aquilo que ele está enxergando acontecer. A tragédia que veio sobre
o povo eleito de Deus. E veio pelas mãos do Senhor. E olha só o que ele ora aqui no verso 21. Ele diz ali, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. A quem ele apela aqui? A conversão do homem. Ao Senhor. Ele diz, nos converte. E essa é a oração que nós devemos fazer a nós, àqueles que nós queremos que creiam, a pessoas que nós estamos pregando. Nós devemos fazer esse mesmo tipo de... Senhor, converte o coração daquele que eu estou falando. Converte o coração do meu familiar. Converte o coração, intercede, nos faz essa pessoa alguém obediente a ti. Porque nós cremos que Deus precisa agir. Então nós oramos nesse sentido. Aí, Ezequiel, passando adiante, aí você está em Lamentações, é no próximo livro, Ezequiel 36. Versos 25 a 27. Aqui é a promessa que Deus entrega, no sentido de que ele faria isso em algum momento. Ele converteria os corações. Ele trocaria o coração morto por um coração vivo. Versos 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês serão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. O que aconteceu em Atos 2? Com o derramar do Espírito. O início do cumprimento dessa promessa. Ainda não foi o cumprimento total, isso ainda aguarda um determinado momento da história. Mas ali começou a obra do Senhor trocar o coração. Então, se hoje você tem um coração que teme a Deus, irmãos, nós, crentes da era da igreja, nesse momento onde nós temos o Espírito Santo, nós não obedecemos ao Senhor por força da lei. Não precisa a lei nos ameaçando. Nós obedecemos porque a lei foi gravada aqui dentro. Nós naturalmente, quando cremos, somos inclinados a obedecer a Deus. Por isso que se não houver uma vida de obediência ao Senhor, é sinal que não houve verdadeira conversão. Não houve regeneração. Se a pessoa diz, eu creio no Senhor Jesus, mas não se submete ao senhorio do Senhor Jesus, então é sinal que ela só entendeu com a mente, mas o coração ainda não foi trocado, porque essa é uma obra dele em nós. João 6. Verso 44. E depois versos 64 e 65. Diz ali, porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Aí o verso 64 e 65 diz ainda. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não creriam e quem iria traí-lo. E prosseguiu, por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Então a obra da salvação é uma obra de Deus. Ninguém pode crer sem ter sido chamado a crer. Agora Filipenses 2,13. Ah, mas eu acreditei no Senhor. Fui eu que depositei a minha confiança. Eu escutei o chamado, o evangelho, a pregação, e eu disse, eu quero. Fui eu que fiz isso. Não adianta o pastor dizer que não foi, que foi Deus que fez. Não, fui eu. Tá, então fique com o texto. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade.
Eu quis. Mas da onde veio o querer? Veio de uma obra do Santo Espírito em mim. Não, de Deus, né? Boa exegese do texto. Então, para concluir, irmãos, o que a vocação nos ensina? O que essa doutrina da vocação dentro da soteriologia nos ensina? Primeiro, que a salvação depende da ação de Deus. E aqui eu não vou ler os textos, tá, irmãos? Você pode conferir em casa, senão nós vamos estender demais. Mas aí você pode ler como tarefinha de casa. Então nós aprendemos com base na vocação que a salvação depende da ação de Deus. Somente vai a Deus se o Senhor o trouxer. Que a salvação pertence a Ele. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós não temos nem esse mérito para apresentar diante de Deus. Nem o, eu acreditei, eu criei, eu que fiz a oração do pecador. Nem mesmo isso a gente apresenta diante de Deus como mérito. A salvação pertence ao Senhor. E por fim, que sem a iniciativa de Deus, ninguém pode ser liberto da incredulidade. Deus precisa chamar de forma particular e especial. Entendido? Tudo certo? Alguma dúvida? Dona Luiz não está hoje, então provavelmente não terá. Ficou claro a questão da vocação? Tá? Então, que isso nos leve a profundas orações de agradecimento a partir de hoje. Que essa doutrina nos lembre sempre do privilégio que nós temos em sermos filhos de Deus. O privilégio que nós temos se nós cremos e vivemos debaixo da autoridade do senhorio de Jesus. Isso é sinal que o Senhor nos escolheu. Não porque merecemos, não porque somos melhores do que ninguém, apenas porque Ele quis. E isso nos leva a adorá-lo. Nos leva a dar graças somente a Ele. Oremos? Amém. Bondoso Pai, querido Deus, louvamos ao Senhor por tão grande salvação. Como nós vimos aqui, não temos nada a apresentar ao Senhor, nada que nos faça de alguma forma encontrar qualquer mérito diante de Ti. E isso, Deus, ao olhar a Tua soberania em todas as coisas, até mesmo no ato de salvação, nós nos humilhamos e reconhecemos o quanto somos privilegiados por poder fazer parte do Teu povo. Nos perdoa, Senhor, porque nós não agradecemos o suficiente. Nos perdoa porque nós muitas vezes sequer pensamos com profundidade sobre um assunto tão importante. Mas que esse pequeno estudo que nós tivemos possa nos encorajar a uma meditação mais profunda nesse tema. E que nos leve a uma total rendição e uma total demonstração de gratidão por meio da minha própria vida, nas nossas vidas e da maneira como nós conduzimos as nossas vidas. Que o Senhor seja sempre aquele que é mais exaltado, mais louvado, mais adorado entre nós. E que o Senhor sempre nos conserve perseverantes nessa fé até o fim. Esse é o nosso desejo e oração. Em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos?